Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos de volta aqui ao canal. Eu sou Sica Moura e hoje, quarta-feira, eu estou devidamente trajado de rosa para falar com vocês sobre Barbie. Não, dessa vez não. Estou aqui para falar de Meninas Malvadas, Mean Girls, remake do clássico de 2004 que ganha sua versão musical nos cinemas hoje, 20 anos depois. E aí, será que essa nova versão foi um barro? Bom, entra no carro perdedor aqui, a gente vai analisar agora, depois da vinheta. Antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir que você deixe um like aí, para não esquecer depois. E deixe aí também um comentário, que isso ajuda demais o canal a crescer aqui no YouTube. Se você não souber o que comentar, pode deixar aí só um coraçãozinho, que isso já ajuda demais a gente a atingir cada vez mais pessoas. E se você quiser apoiar financeiramente esse canal, eu vou deixar o meu Pix aqui na tela. Lembrando que eu não ganho absolutamente nada do YouTube para trazer esses conteúdos aqui para vocês. Então, desde já, meu muito obrigado. Bom, é impossível falar do Meninas Malvadas de 2024 sem falar da sua versão original de 2004. Até porque o roteiro se mantém praticamente o mesmo. Meninas Malvadas de 2004 foi uma produção de baixo orçamento, escrita e também co-estrelada pela Tina Fey, que é uma importante humorista e roteirista lá dos Estados Unidos. Ela é responsável por séries como 30 Rock e também participou por muitos anos do Saturday Night Live. Em Meninas Malvadas, ela propõe uma sátira ao sistema de castas ali do ensino médio dos Estados Unidos, em que os jovens acabam se dividindo ali entre populares, artistas, nerds, e em 2004 ali tem por uma questão racial e de nacionalidade, isso envolto numa comédia muito sagaz e que traz também uma grande lição sobre sororidade. Então, Meninas Malvadas é um desses filmes que marca uma geração, né? Marcou a minha geração dos millennials, essa geração que vai do final dos anos 90 até os anos 2000, especialmente os homossexuais. E o que é mais interessante nessa versão é que o roteiro ainda se mantém muito atual, apesar desses 20 anos que se passaram. Isso, claro, mérito da Tina Fey. Outra coisa que torna a versão de 2004 muito especial é com certeza a escolha do elenco, e felizmente isso aqui também se mantém na versão de 2024. Só caso você vive em Marte e não saiba do que se trata, a trama de Meninas Malvadas acompanha a personagem Katie, interpretada originalmente pela Lindsay Lohan, e dessa vez pela Aubrey Rice, que acabou de chegar nos Estados Unidos após passar praticamente toda a sua infância com a mãe zoóloga na África, e vai frequentar o ensino médio pela primeira vez e ela se sente completamente deslocada, porque ela não conhece ali as regras de convivência, não conhece, por exemplo, esse sistema de castas de separação dos alunos. Aí logo que ela chega, ela faz amizade com os personagens da Janice e do Damian, que fazem parte do grupo dos excluídos, mas a certa altura ela é adotada ali pelas rainhas do ensino médio, as Plastics, as patricinhas, que são lideradas pela temível Regina George. Então a Janice, que tem uma questão pessoal ali com a Regina, pede que a Kate aja assim como uma agente dupla, contando todos os podres desse grupo de meninas. E aí no começo ela tem uma certa resistência, até que ela se apaixona pelo Aaron, que é o ex da Regina George. E aí, fingindo que iria ajudar a Kate a ficar com esse garoto, a Regina vai lá numa festa, dá um beijo no Aaron e volta a namorar com ele, o que desperta a ira da Kate, que junto dos amigos começa um plano de vingança contra a Regina, sabotando-a de dentro do seu grupo para fora. Como eu disse, um dos acertos de ambas as versões é a escolha do elenco. Nós tivemos em 2004 a Rachel McAdams eternizada ali na figura da Regina George, e agora ela passa o bastão para Renée Rapp, que é uma atriz e cantora norte-americana que veio lá de A Vida Sexual das Adolescentes e que também manda muito bem no papel. Apesar de que a Renée, ela tem assim uma corporeidade, uma presença que é muito mais ameaçadora que a da Rachel McAdams,
A Rachel McAdams ali num primeiro momento você pode até pensar que ela está sendo injustiçada pelo restante da escola, que ela não seja tão má assim, mas a Renée já tem uma presença que é ameaçadora desde o início. Também outro destaque do elenco é a Avantika Vandanapu, que faz o papel de Karen, que tinha também sido brilhantemente interpretada pela Amanda Seyfried lá em 2004, mas que traz uma construção também hilária, talvez até um pouco exagerada em alguns momentos, não tanto pela atriz quanto pelo roteiro. Outros atores que se destacam, acho que são o Jacob Spivey, no papel do Damien, e a Auli'i Cravalho, no papel da Janice. E o Jacob, principalmente, ele é um ator com um humor muito afiado, ele não desperdiça nenhuma deixa, nenhuma fala, nenhuma piada. Acho que talvez um ponto fraco do elenco seja a própria Agori Rice, que faz a personagem da Cade, que anteriormente foi interpretada pela Lindsay Lohan. Ela se dá muito bem ali no começo, né, quando ela é essa menina certinha, inteligente, desajustada, mas a partir do momento que ela vai evoluindo ali, como se tornando também ela uma das meninas malvadas, eu acho que ela ficou um pouco perdida. Acho que a Lindsay lidou muito melhor com isso. Ela tinha um senso de humor assim mais apurado que convencia mais nessa fase da personagem. E como eu disse, é quase inevitável fazer essa comparação, porque o roteiro se mantém praticamente o mesmo e tem um intervalo de tempo relativamente curto, né? Quando você pensa em cinema, são só 20 anos para esse remake, o que torna até difícil falar sobre esse filme, porque eu tenho uma grande afeição pela versão original e fui ver essa versão assim com certa resistência, mas felizmente achei que o filme continua muito divertido, as piadas funcionam muito bem ainda, é até assustador como as piadas funcionam tão bem até hoje. Ele dá uma suavizada ali em questões mais espinhosas, como o julgamento, né, das meninas que têm uma vida sexual ativa. Também, por exemplo, a suprimida aquela história do treinador que se relaciona com uma menina menor de idade, o que hoje, nos dias de hoje, seria inaceitável. E também tenta trazer um pouco mais de diversidade para dentro do elenco, né? Seja de mais presenças LGBTs, mais pessoas de diferentes etnias, mas esse aumento ainda é tímido em comparação de 2004, que já tinha lá um pouco uma preocupação com essas questões. Bom, já falei, né, que o roteiro é muito parecido, mudam aqui algumas circunstâncias e uma das grandes adições é a questão das redes sociais, que tornam as situações a que as personagens são submetidas, os julgamentos, ainda mais cruéis, né, por causa desse grande hate que existe nas redes, pela forma como pessoas jovens estão altamente expostas nas redes sociais, né, e elas têm que ter muitas vezes uma maturidade que não cabe à idade para lidar com aquele ambiente, que é um ambiente muito tóxico. Isso se encaixa super naturalmente ali no roteiro, não temos assim uma grande discussão sobre o papel das redes, né, mais pincelado, mas dá para sentir que existe uma crueldade muito maior assim nesse mundo online do que no offline. E aí, claro, né, a nova versão é um musical, então a gente tem que falar das músicas. Eu gostei da maioria das músicas, apesar de sentir que elas não necessariamente fazem a trama avançar. Eu acho que o filme fica num formato meio híbrido entre um filme comum e um musical. Essa é uma adaptação da peça que foi para Broadway, né? Fora algumas ressalvas, as músicas não avançam com a história. Elas vêm reforçar alguma coisa que você já havia visto, o que pode tornar o filme um pouco repetitivo e até um pouco didático demais. O filme original já é bem didático, aqui ficou um pouco mais. Então, apesar de gostar das músicas, eu acho que em grande parte elas não contribuem tanto. O que a gente pode ver aqui de melhora é que estão com um orçamento mais alto, né? Questão de cenários, direção de arte, figurinos, tá tudo mais bem acabado. Mas o filme em si não traz nada assim muito novo, muito original, nada que justificasse um remake. Apesar de conseguir
ser um filme muito engraçado, muito divertido. Acho que pode ser interessante por um exercício para quem gosta de cinema, para ver como uma mesma história pode ter diferentes nuances, uma vez que esteja na mão de outros criadores e com outro elenco. E pode servir também como um termômetro para ver como a nossa sociedade avançou muito em alguns aspectos nos últimos 20 anos, como algumas atitudes que eram normalizadas no começo dos anos 2000 hoje são inaceitáveis, e como algumas coisas pioraram, né? Aí quando eu falo, por exemplo, dessa questão da superexposição e do hate nas redes sociais. Mas é isso, pessoal. Essa foi a minha crítica de Meninas Malvadas, o musical. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham gostado, deixem aí o seu like e comentem aqui embaixo se vocês já assistiram Meninas Malvadas, se vocês gostaram, se vocês preferem a versão original ou a versão nova, ou quais são as suas expectativas para esse caso vocês não tenham assistido ainda. Eu vou ficando por aqui, um beijo, até o próximo vídeo.